Filhos da pauta, FDP, filhos da pauta. Garotinho, seguinte, temos convidado especial, como sempre aqui, FDP VIPs, e o Vitor Ladeira vai conversar com a gente sobre um projeto muito legal. É um projeto, eu não sei, vou perguntar para ele, mas pode ser que ele é patrocinado ou idealizado pelo Vinícius Júnior, junto com a equipe dele toda, para, enfim, é um projeto social. Explica para a gente, seja muito bem-vindo, você está elevado ao cargo de FDP VIP, a casa é sua. Recebo esse título. Obrigado, Bob. Obrigado à mesa. Prazer estar aqui com vocês compartilhando. E sim, o Instituto Vini Júnior é uma criação do Vini Júnior, é um sonho dele, um sonho da família do Vini. O Vini, para quem não sabe, nasceu em São Gonçalo, que é uma cidade na região metropolitana do Rio de Janeiro, uma das cidades com o menor índice de desenvolvimento humano do estado do Rio de Janeiro. Então, o Vini vem de uma comunidade bem carente, teve muita dificuldade na vida quando era pequeno. Mas a família do Vini, né, eu costumo dizer que ele tem um DNA social, né? A família dele era aquela família que no pouco sempre ajudou o próximo, né? Ajudava ali os vizinhos com o pouco que tinha. E quando o Vini assina ali o primeiro contrato com o Flamengo, eles começam a melhorar um pouco essa ajuda que eles davam. Mas ainda no campo do assistencialismo, da filantropia, naquela ajuda muito pontual, a festinha no Dia das Crianças, a cesta básica no final do ano. Então, eles começam a ser reconhecidos no território como essa família que ajuda, né? E aí, quando o Vini vai para o Real Madrid, né, naturalmente, os pedidos aumentam, né? Fala, Vini foi para o Real Madrid, a maior venda da história. Então, há uma necessidade da família de organizar melhor essa ajuda, né? Até porque o Vini ele é alçado a uma categoria de um jogador mundial, né? Reconhecido no mundo todo, jogando no maior clube do mundo. Então, há uma necessidade do staff se reunir, a família, e falar, poxa, vamos organizar esse negócio, né? Vamos institucionalizar isso para que essa ajuda, né, e esse lugar de destaque que o Vini passa a ocupar, ele seja melhor direcionado para uma efetiva transformação social e não só ali aquele paliativo, né, aquele assistencialismo. E aí que surgem as primeiras conversas para se pensar o que nós vamos fazer, né? E aí a gente quis, num primeiro momento, fugir um pouco daquele lugar comum de construir o campinho na comunidade, né? A gente falou, não, vamos tentar fazer algo que de fato seja transformador, e foi praticamente unânime, né, o fato de querer trabalhar com educação. A gente tem que trabalhar com educação. Então, o Vini, assim como seus amigos, seus familiares, vieram da escola pública, né, estudaram na escola pública. O Vini ainda teve uma sorte, porque jogava muita bola, e aí a melhor escola da cidade particular deu uma bolsa para ele jogar no time da escola, e aí ele ganhou uma bolsa, mas toda a família dele, né, a irmã, o irmão, os primos, os amigos próximos, tiveram aquela dificuldade ali da escola pública. A falta de profissionais, a falta de aula, a greve, né, a falta de estrutura. Então, eles viram que a educação pública apresentava muitas deficiências e seria um campo legal de se trabalhar. E aí tem uma história muito interessante que eu sempre gosto de contar e é bem curiosa, que logo lá no começo, quando a gente começou a mergulhar um pouco na pesquisa para entender dentro de educação, que é um campo muito amplo, qual seria o gancho, onde que a gente realmente investiria, a gente vai perguntar para o Vini, né, tentar resgatar um pouco essas memórias de infância dele. Como é que era na escola, Vini? Você gostava? E aí o Vini, sincerão, na época, com 19 anos, né, sentou, deu uma risada. Mas o que foi, Vini? Aí ele manda a real. Ele fala, a escola era chata pra caramba. Eu não gostava da escola. A escola era um saco. E aí os amigos dele começam a rir, né? E falam, que isso, Vini? Você vai construir um instituto de educação e tá falando que a escola é chata? Eu falei, não, deixa, vamos ouvir. Tinha alguma coisa que te agradava? Ele falava, educação física, eu gostava de futebol. Isso eu gostava. E sabe o que é interessante? Que dessa fala do Vini, que inicialmente parecia ser bastante paradoxal, né? Alguém que está construindo um instituto para melhorar a educação, falar que a escola era chata, surgiram os dois principais pilares do instituto. O primeiro diz respeito à escola ser chata, né? Quem falava ali era um menino de 19 anos. E quando ele fala que a escola é chata, e aí eu estou falando de escola pública, né? Ele está reverberando a voz de uma geração que, assim como ele, acham realmente que a escola parou no tempo. A escola ela não conversa mais com essa nova geração, né? Eu sempre brinco, se eu teletransportar vocês para o século XIX, quando foi esse modelo de escola foi criado, você vai ter a mesma aula de matemática que você tem hoje na escola pública lá em São Gonçalo, aqui como, né? Alguma escola aqui de BH você vai ter. Por quê? Porque as referências que são utilizadas, os canais que são utilizados, as linguagens que são utilizadas ainda são muito desconectadas com essa nova geração que é hiperconectada, né? Que é super informada, né? Que quer, de fato, consumir aquilo a partir dos seus repertórios, dos seus interesses. Então, a escola passou no tempo, as crianças, de fato, acham chato. E aí, achando chato, se desconecta desse ambiente escolar e não aprende mais.
E o outro ponto é quando ele fala, a educação física, o futebol para mim era o melhor momento. Porque a educação física era o momento onde criança é criança, né? Onde a criança ela pode trabalhar com o corpo, ela sai daquela cadeira, né? Que ela tá aquelas carteiras enfileiradas e ela começa a interagir com os outros de uma forma diferente. Então, liga esse sinal para a gente. Eu preciso melhorar os canais com que os professores se comunicam com essas crianças e a gente precisa utilizar uma linguagem que faça mais sentido. E é muito legal, até porque a gente está num programa aqui que rola muita resenha esportiva, quando a gente chega numa escola, num dia depois de uma rodada de um campeonato, por exemplo, um Brasileirão, a gente percebe as crianças debatendo, né? Meu time ganhou, somou 3 pontos, você empatou, fez 1, tem a diferença de 2 e calcula o saldo de gols, quantos pontos tem que fazer para entrar no G4. Estão estudando matemática sem saber. Exatamente. Né? Então, ele já tem ali um raciocínio matemático. Por quê? Porque eles estão falando de um tema que é agradável para eles, que faz muito sentido a partir dos repertórios que eles têm. Agora, quando você bota no quadro a mesma conta, mas você utiliza sinais e referências que afastam um pouco eles não aprendem, eles travam. Eu gostaria, primeiro, de agradecer você, é o Camilo também que está aqui com você. A primeira, eu queria saber o que o Vinícius Júnior exigiu, falando, olha, esse tipo de projeto não pode faltar isso. E a outra coisa, e aproveitar rapidamente 2 em 1, o Vinícius sofreu essa escrotidão, esse ato de racismo, esse crime recentemente. Dentro do Instituto, isso é falado, trabalhado e ele traz isso como experiência dele para que isso possa servir de vitrine para a educação ou isso ainda por ser recente não está sendo trabalhado no Instituto? Boas perguntas. A primeira exigência, né? Uma coisa que é muito natural e é muito honesta, né, assim, do Vini, é a preocupação em se fazer algo que de fato seja relevante, algo que de fato transforme a realidade. Por isso que a gente foi para a educação, por isso que foi para dentro da escola pública, né? É interessante que o Vini ele tem um irmãozinho de 5 anos, tem uma sobrinha que tem um pouquinho mais, tem 7, se não me engano. E eles foram morar em Madrid com o Vini. E em pouco tempo, né, o irmãozinho dele pequeno é bilíngue já, fala espanhol fluentemente, fala português, inteligentíssimo. A sobrinha dele já fala 3 idiomas, já fala inglês, e ele fala assim, poxa, como que foi só mudar o ambiente e proporcionar um espaço mais adequado, né? Métodos mais adequados, como que ela se desenvolve? Como que isso é possível para qualquer criança no Brasil, de qualquer lugar, né? Então ele acha muito injusto, né, que eles tenham esses privilégios e as crianças, né, que estão lá em São Gonçalo, onde moravam, não têm. Então, melhorar o ensino público, proporcionar novas práticas que façam com que qualquer criança tenha acesso a uma escola, a um conteúdo de qualidade que possam evoluir, é uma questão. Então, a gente fugiu, como eu disse, daquele lugar comum do campinho. A gente acredita que a educação ela é transformadora, se bem colocada, e a gente quer, de fato, diminuir esse abismo absurdo que há entre o público e o privado. Então isso é um canal. Então, só para a gente ser bastante didático com a nossa audiência, vocês estão construindo uma escola nesse espaço com um modelo diferente de conteúdo. Não. É isso? Não, o que é exatamente? Eu vou chegar aí. E depois eu vou responder a sua pergunta sobre o racismo no final. Mas foi bom você trazer essa pergunta, Bob, que aí eu já para a gente entender exatamente o que está sendo feito. Lembra que a gente estava falando de canal e linguagem, né? As crianças estão desconectadas com o modelo de escola que há, né? Então a gente foi para 2 campos, né? Utilizar a tecnologia como uma linguagem que conecta e o futebol como linguagem. Então a gente sempre fala, para nós, para o Instituto Vini Júnior, o futebol não é uma prática desportiva, o futebol é uma linguagem. Uma linguagem lúdica, temporal, uma linguagem universal que tem a capacidade de facilitar o processo de aprendizagem. Isso significa dizer, por exemplo, que eu consigo mediar uma aula de geometria para você apresentando figuras geométricas de um campo de futebol, onde eu vou mostrar para você lá que o grande círculo é um círculo, é geometria plana, que é diferente da bola, que é uma esfera. Eu já estou falando de um sólido geométrico. Quando eu falo que o Vini joga no Real Madrid, todas as crianças sabem que Madrid é a capital da Espanha, que fica no continente europeu. Então já estou referenciando geografia e por aí vai. Então o que a gente fez, trocando em miúdos? A gente pegou todo o conteúdo programático da escola, a princípio de 1º a 5º ano do ensino fundamental, que é o primeiro bloco do ensino fundamental. A gente traduziu todo esse conteúdo para uma linguagem do futebol e a gente gamificou. A gente criou um aplicativo que chama Base, e usando a metáfora que você quiser com a base, porque a base vem forte, a gente trabalha muito esse conceito de investir na base, né? Então a gente criou esse game, né, esse aplicativo educacional, em que tem todo esse conteúdo que a criança aprende na escola, obrigatoriamente, só que com uma outra linguagem e gamificado. E aí no game você tem lá a divisão de 5 temporadas, né, que cada temporada corresponde a um ano escolar, de 1º a 5º ano. Você entra lá na primeira temporada, você sabe que é conteúdo
do primeiro ano fundamental. E aí você vai ter as ligas, a Liga Regional, a Liga Nacional, a Liga Continental, a Liga Mundial. Cada liga corresponde a um bimestre, que é a forma como as escolas fazem a programação de suas aulas ao longo do ano, bimestre. Vocês fazem parcerias com escolas, vocês não têm, então, uma sede. Sedes fixas. A gente incide na escola com essas novas práticas, a gente faz a capacitação dos professores, a gente ambienta um espaço, uma sala especial onde a gente dá um enxoval, que eu chamo, né, mínimo, que a gente faz uma sala bem customizada, com grama sintética no chão, naqueles estilos de vestiário europeu, assim, sabe? Uma sala temática, com as fotos do Vini na parede, o banco. Tem um enxoval com smartphone, com tablet, com computador, com Smart TV na parede, e a gente faz a capacitação dos professores, cede software para que as professoras comecem a utilizar esse mecanismo para facilitar o processo. A gente não faz nada a mais do que o mandato institucional da escola. Ela tem um pacote de habilidades, de conteúdos que elas têm que entregar para os alunos. No Brasil inteiro? A gente está expandindo agora, né? Saindo lá de São Gonçalo e várias células, né? Exatamente. A gente começou o primeiro ano, e isso é muito importante para a gente, e tem um pouco a ver com aquela pergunta que você fez sobre a participação do Vini, né? O Vini foi uma pessoa que entendeu muito o lugar. Nós somos uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, cujo objetivo é criar inovações sociais que fomentem políticas públicas de educação mais efetivas. A gente precisa de tempo para isso, né? Então, o primeiro ano foi um ano de pesquisa e desenvolvimento, de pé no chão, dentro da escola, trabalhando ombro a ombro com os professores para a gente construir algo que fizesse sentido para a escola. E eu lembro de falar com o Vini, Vini, primeiro ano não dá para tirar foto, primeiro ano é feio, primeiro ano é tentativa e erro. Ele falou, você vai ter que pagar essa conta. Porque se a gente chama um patrocinador, né, imagina, e agora então que o Vini está na crista da onda, vai para a Copa, sem dúvida nenhuma vai ser convocado, né, fez gol na final da Champions, os patrocinadores estão aí girando, né, mas se a gente pega um patrocinador nessa fase 1, né, no começo, eles vão querer tirar foto, eles vão querer tirar resultado, e é uma fase que a gente tem que ter muito estudo, muito pesquisa, muito pé do chão, para gerar evidências para que uma prefeitura se interesse e coloque isso toda na sua rede. Então, primeiro ano, segundo ano, a gente está agora com 2 anos e meio de nascimento, investimento 100% do Vini, né? Porque realmente ele quer e acredita nessa transformação. E agora a gente está nessa fase de expansão, né? Então, a gente fez a gente está em São Gonçalo, está na cidade do Rio de Janeiro, está em Rio Preto, aqui em Minas Gerais. Amanhã estaremos conversando lá com a Prefeitura de Conceição de Mato Dentro. Enfim, já estamos indo para Mesquita também, lá no Rio de Janeiro. Conversas muito avançadas com Cabo-Bró, no Pernambuco, Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Então, a gente, aos poucos, está crescendo, né? Mas sempre com essa ideia de fazer com que a escola seja um ambiente melhor. Fazer com que as professoras tenham mais poder, né? E sejam mais instrumentalizadas para se relacionar com seus alunos e para que eles, de fato, aprendam melhor, né? Isso é muito legal, cara. Eu sempre costumo dizer que o papel do ídolo, das pessoas que são grandes influenciadoras, o papel é dar o exemplo, né? Então, o atleta de grande nível, o atleta que tem essa repercussão mundial, o grande papel dele é dar o exemplo. Eu acho que esse é um grande exemplo de como, né, como transformar as vidas, né, dessas crianças através dessa transformação de linguagem. E no Brasil inteiro, né, Bob? Exatamente. Não só em São Gonçalo. Isso é importante. É importante dizer que isso a ideia é expandir. Vai ter em Minas Gerais, vai ter no Rio Grande do Sul, vai ter em Pernambuco, vai ter espalhado pelo Brasil inteiro. A ideia é essa. E à medida que ele vai crescendo, eu imagino que o investimento do atleta, o investimento pessoal dele passa a ser menor, mas o crescimento a partir da repercussão passa a ser maior. Danado, né? Exatamente. Tem um facilitador que é ser tecnologia, e a gente tem modelado isso de uma maneira muito leve de se escalar, né? E muito barata também de se escalar, e por ser tecnologia a gente consegue replicar de uma forma muito rápida, né? Então a ideia já era essa, né? Dele fazer esse investimento pesado maior, para chegar numa coisa que seja bem escalável, bem sólida, né? Com muitas evidências do resultado que a gente se propõe a causar. E aí, a partir daí, a partir das conversas com as prefeituras e com as empresas mesmo, né? Que às vezes está num determinado território e quer investir naquele território, que invista na escola. A gente acredita muito que a escola ainda e a gente valoriza muito esse espaço escola, porque a escola pública, né, principalmente, porque você pode ir para um território que é dominado pelo tráfico, por milícia, que tem todos os problemas de toda a ordem social, e toda desordem social, mas a escola sempre vai ser aquele lugar do acolhimento, do respeito,
né, em que a professora ou a diretora, que já trabalha ali há muito tempo, é respeitada por todo mundo que está ali. É onde a gente começa a aprender sobre socializar, sobre democracia, sobre participação, onde a gente começa a se desenvolver. Então, a escola ainda é um lugar quase que sagrado dentro dos territórios. Então, a gente quer que esse lugar seja cada vez mais forte, que é ali que a gente acredita. E aí, respondendo a sua pergunta, né, quando a gente fala sobre esses atos racistas, né, que sofre, isso tudo passa pela educação, né? A gente acredita que a gente pode ter, sim, uma pauta antirracista e toda vez que isso acontecer, assim como foi feito outra vez, o Vini vai se posicionar, sim, de uma forma muito veemente, muito forte. Agora, a educação, ela é fundamental, né? Assim, eu acho que a educação é a base de tudo, né? Então, quando a gente fala que a base vem forte, é de um desejo de que realmente as crianças elas tenham cada vez mais um repertório mais amplo, uma visão de mundo mais completa, né, que sejam valorizadas onde elas estão. Várias pessoas perguntam para a gente, né, de grandes grupos educacionais, quer trazer para a escola privada? A gente espalha isso pelo Brasil? A gente fala, não. A gente quer que, pelo menos por um momento, as crianças de periferia, as crianças de escola pública tenham uma prioridade, sabe? E ao contrário de um aluno de escola particular, nada contra, até porque eu tenho filho de escola particular, mas eles têm condição de pagar um app, eles têm condição de estar mais próximo do ídolo do que essas crianças. Em breve vai ser uma PPPV. É a parceria público-privada Vinícius. Boa, cara, é um projeto realmente muito bacana. Volto a dizer, quanto tempo a gente tem, Vini? Estamos terminando, né? Um minutinho, então dá tempo da gente falar isso. É um projeto realmente muito interessante. Eu volto a dizer, o grande papel do ídolo é ser exemplo, né? E quando quando um atleta desse tamanho faz isso, eu acho que ele motiva outros atletas a fazerem. Outro dia a gente estava falando do Tinga, por exemplo, que tem um projeto muito bonito lá no Rio Grande do Sul, né? Em Restinga, em Porto Alegre. Restinga, em Porto Alegre, e outros atletas, o Cafu tem, o Ricardinho, esse jogador do Corinthians, tem um projeto muito bom. Grandes atletas têm. E o Ronaldo tem, né, as suas instituições, o Neymar tem também. E é muito legal porque eu acho que um vai inspirando o outro e no final das contas todo mundo... Tem um vídeo muito legal ali, os meninos com a bola na fila, né? Aí assim, aí a xícara, aí você joga a bola no X ou no CH, chá, né? Muito bacana. Legal, que pena que a gente não tem mais tempo. Rapidinho, um último recadinho, temos 30 segundos para falar. Então, acho que é isso. Sigam a gente nas redes sociais, @InstitutoViniJR, que lá tem todas as informações, vocês vão saber como apoiar, onde nós estamos, né, o que nós temos feito. Então, segue a gente lá. Legal. Eu vou estar lá também dando a cara e falando muito todo tempo. Então, segue a gente lá e a gente vai trocando. Legal. Obrigado pela oportunidade. Notícias importantes, fontes e opiniões, entrevistas, análises e considerações, informação no fim do dia. E se o assunto tá em alta, ele tá na FDP. Filhos da pauta, FDP. Filhos da pauta.